Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. Dia 13 de dezembro de 2022, dia de Santa Luzia, Virgem Marte, que ela proteja os nossos olhos, e o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se a outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo respondeu: O primeiro. Então Jesus lhe disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus está diante de 2 públicos. O chefe dos sacerdotes e anciãos do povo são autoridades religiosas e autoridades econômicas e ideológicas. A postura de Jesus é uma pergunta muito simples. O que vos parece? Um pai vai ao filho e diz: vai trabalhar na vinha. Não vou. Mas depois, pensando bem, bom, eu trabalho aqui, eu sou sustentado, a vinha pertence a mim também, eu vou. Vai no segundo, vai trabalhar na vinha. Ah, sim, senhor, eu vou. E não foi. Qual deles fez a vontade do pai? A resposta é o primeiro. Aquele que disse que não ia, mas foi. O Jesus está querendo dizer o que com isso? Jesus está querendo dizer que existe uma coisa que é o que a gente faz. E a outra é o que a gente diz. Principalmente no mundo atual, que nós temos uma distância muito grande entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente diz. Há uma separação, viu? Há um distanciamento disso. Por isso o primeiro ele é tempestuoso, fala o que vem na cabeça, responde logo, depois para, pensa, não, mas a vinha é nossa, né, da família, eu tiro meu sustento daí também, isso aí paga minhas contas e eu sobrevivo disso, eu vou lá. O segundo engana o pai: eu vou sim senhor, mas não vai. E aí Jesus aproveita e diz: pois é, João Batista veio aí e convidou vocês à conversão e vocês não se converteram. Em compensação, os pecadores, as prostitutas se converteram e foram lá se batizar. Eles irão para o céu, porque eles fizeram aquilo que Deus pede. Vocês não. Vocês fazem, sim senhor, estamos fazendo o que Deus quer, mas vocês só falam. Vocês só fazem discurso. Que é o problema do mundo de hoje, né? Você vai para a internet, tem muita gente falando de Deus, tem muita gente pregando, tem muita gente anunciando, tem muita gente ensinando, e aí você pergunta: mas por que a gente está com essa bagunça no mundo? Por que existem tantos programas de oração, tantos programas de religiosos, de pregação, falando de Deus, e o trem está tão confuso, tão complicado, tão tenso, tão difícil? Por que nós vivemos essa separação e essa hipocrisia? Jesus está questionando, sim, os chefes dos sacerdotes e os anciãos, porque eram autoridades que falavam em nome de Deus, que diziam em nome de Deus, mas a prática é outra. Eles não faziam nada daquilo que Deus esperava.
Por isso Jesus usa muito simplesmente essa parábola e depois ele diz, pois é, essa turminha aí que vocês acham que não faz nada, viu? Que não quer saber de Deus, mas depois foram lá e acolheram João Batista, se batizaram, se converteram, pois é, eles vão para o céu primeiro do que vocês. E olha que vocês são os religiosos, viu? Vocês são os representantes da igreja, mas vocês falam de Deus, mas vocês não fazem nada daquilo, porque vocês condenam, julgam, oprimem, vocês colocam fardos pesados nas costas dos outros. E Deus não olha tanto aquilo que é o seu título e nem o que você fala, mas Deus sempre está atento àquilo que nós fazemos. Deus está atento ao que nós fazemos, não ao que nós falamos. A gente fala, mas Deus observa o que a gente faz. Viu? É o religioso, a religiosa, o sacerdote, o bispo, que fala de conduta moral, é exigente das coisas, depois tem vida dupla, tem amante, tem caso de homossexualismo, tem pedofilia, tem desvio de verbas da igreja e toda essa confusão que volta e meia o Ministério Público acaba descobrindo aí, colocando nego no chilindró. Mas a nossa postura sempre acaba sendo a mesma. Se Deus pede alguma coisa, o que a gente faz? Não é o que a gente responde a Ele. O que a gente faz diante dos pedidos que Deus vai nos fazendo no dia a dia da nossa vida. Que Deus seja bondoso para conosco, que Deus possa nos orientar e que a gente possa aprender a fazer a vontade do Pai. Mesmo que às vezes a gente tenha essa crise, essa dificuldade. A gente diz uma coisa, mas depois a gente pensa bem, não, é melhor fazer. Ou que a gente não tenha essa postura de enganar. Eu vou dar uma de bom samaritano, vou dar uma de salvador da pátria. Então eu faço belos discursos, mas a minha prática é sempre ao contrário daquilo que a gente fala. Que Deus guie e ilumine a todos nós, nos fortaleça na fé e nos dê um coração bom, capaz de amar e perdoar sempre. Um abraço, até mais.